No Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 24, Jesus diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Como foi pervertido o Evangelho, como a igreja foi mudada, e os homens transformaram em organização que deveria ser um organismo vivo, poucos têm compreensão da realidade do Evangelho de Jesus Cristo. Se prestarmos atenção no que Jesus diz, faz e ensina, nós vamos perceber que ele não fundou nenhuma religião no sentido humano, mas trouxe-nos o reino de Deus, e para estarmos no reino de Deus precisamos ter a vida de Deus. Assim como nós não pertencemos ao reino vegetal, não podemos ser tratados como árvores. Nós somos humanos e então a nossa vida é totalmente diferente da vida vegetal. A vida para o reino de Deus é totalmente diferente da vida carnal, do homem natural. E nós precisamos da vida espiritual para estarmos no reino de Deus, porque Deus é espírito. Por isso Jesus fala a consequência da fé e da realidade do Evangelho. E num só versículo, ele nos traz que quem crê e ouve a palavra dele tem a vida eterna, não entra em condenação ou juízo, mas passou da morte para a vida. Portanto, a morte é uma situação de pecado, de juízo, de condenação, na qual o homem vive sem Deus, sem a vida de Deus. Passou da morte para a vida. Grave esta passagem. Da morte para a vida, isto é, da vida pecaminosa para a vida no reino de Deus, uma vida santa, verdadeira, de comunhão com o Espírito Santo. Portanto, o Evangelho é algo muito tremendo, real e verdadeiro, e impactante na vida daquele que crê. A grande tragédia dos nossos dias é que os homens inventaram igrejas e que nada tem a ver com o reino. O único reino, o único Espírito, e em passar da morte para a vida. Então, os crentes superficiais e naturais não terão a experiência da vida de Deus no reino de Deus e não podem ser governados pelo Espírito Santo, simplesmente porque não têm a vida para o reino. Este é o ensinamento do Mestre. Veja que tudo começa com ouvir. Não é o ouvir como nós ouvimos um discurso ou uma palavra que depois esquecemos. É ouvir algo que vai nos tirar da morte espiritual e nos trazer a vida eterna. Portanto, a salvação é algo palpável, real, verdadeiro e, na verdade, essa transição é dramática, pois envolve a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é um livramento da vida morta. O que morre na cruz é a vida morta, a vida da carne, a existência humana, que é como pó. O que nós precisamos de compreender é que a ressurreição de Cristo é a vida eterna e a nossa ressurreição, e isto é para estarmos no reino de Deus. Portanto, vamos prestar atenção no Evangelho, pois nestes dias, quão fácil é entrar em igrejas que homens organizam segundo a carne e que pregam ou fazem propaganda, não falam a palavra do Evangelho. É algo sem cruz, sem morte, sem ressurreição. É algo em que as pessoas entram e saem e continuam as mesmas. E ninguém pensa no pecado. Ninguém pensa na natureza pecaminosa. Nem pode ser governado pelo Espírito Santo
ou conhecer ou reconhecer o governo do Espírito Santo. Voltemos ao Evangelho, voltemos à palavra. Jesus diz, passou da morte para a vida. Isto é algo tremendo, maravilhoso e sobrenatural. Jesus nos ensina segundo o que é a verdade. Nós, sem o seu Espírito, estamos mortos. Sem a sua vida, não temos a vida para o reino. Jesus é a ressurreição e a vida. Ele é a vida para o reino. Nele nós passamos da morte para a vida. Essa é a nossa bênção e que o Espírito Santo de Deus abra os olhos do entendimento e haja um brilhar no coração para compreender a realidade da cruz, da ressurreição de Jesus. Bendito seja o Cordeiro, é assim que o pecado é tirado e vencido. E nós somos convencidos de todas estas coisas pelo Espírito Santo. E por meio do Espírito, entramos no reino de Deus, porque agora temos a vida do reino, a vida eterna. Amém.